Olá pessoal, boa noite. Vamos começar hoje a nossa revisão, né? Revisão para o teste. E eu vou postar no grupo hoje alguns vídeos para vocês, para que possam ajudar nesse teste. Nosso primeiro vídeo vai explicar um pouco dos exercícios da primeira apostila que vocês pegaram, que foi a apostila de revisão, tá? Eu vou fazer assim, de cada apostila que vocês pegaram, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? E daí o que vai cair no teste são as 3 primeiras apostilas que vocês estudaram, tá? E essa primeira apostila de revisão, ela fala dos conjuntos numéricos, o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, conjunto dos números racionais, dos irracionais e conjunto dos números reais, tá? Então, antes de ir para os exercícios, eu vou explicar um pouco esse desenho para vocês aqui, onde nós temos aqui, ó, o conjunto N, o conjunto Z, né, que é o dos inteiros, o conjunto Q, que é dos racionais. Aqui à direita nós temos o conjunto I dos irracionais, tá? E logo depois nós temos os reais. Olha só, quais números pertencem ao conjunto dos números naturais? Os naturais é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? É um conjunto infinito, possui infinitos elementos, tá? E ele não possui número negativo, não possui fração, não possui número decimal, tá? Esse é o conjunto dos números naturais, representado pela letrinha N, como vocês podem ver aqui. Depois dos naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado por Z, tá? Então, todo natural é inteiro. Vocês estão vendo que o conjunto N está dentro do conjunto Z. Ó. Esse quadrado aqui está representando o conjunto Z. Esse quadradinho menor é o conjunto N. Todo natural está dentro de Z. Ou seja, todo número natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. Como assim, professor? Nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, nós temos os negativos. Os negativos são inteiros, mas não são o quê? Naturais. Aí, todo o conjunto N está dentro de Z, ou seja, quem é o conjunto Z? É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, ou seja, são todos os naturais e nós vamos acrescentar os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá? Também é um conjunto infinito, o conjunto Z. Ok? Dentro do conjunto Z, nós não temos número decimal, nós não temos as frações, tá? E logo depois nós temos o conjunto aqui, ó, que é esse quadrado maior, o conjunto dos racionais representado pela letra Q, tá? Então, todo natural é racional, tá vendo que todo natural está dentro do conjunto Q? Todo inteiro está dentro dos racionais, todo inteiro também é racional. Agora, além da gente ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, dentro do conjunto Q, nós vamos acrescentar aqui também as frações, tá? As representações finitas, os números decimais, onde nós vamos chamar de representação finita ou infinita. Toda representação decimal finita é racional. Exemplo, 0,3, tá? 1,85 é uma representação finita racional. Só que nós temos também as representações infinitas, tá? Uma representação infinita, ela pode ser periódica e não periódica. Quando for periódica, representa também um número racional. Por exemplo, 1,333333, tá vendo? É um número racional, porque tem uma dízima periódica, tem um número que se repete, tá? Esse número que se repete, nós vamos chamar de período. Quem é o período? É 3. Então, ó,
Se é uma representação finita, racional, infinita e periódica, possuindo um período, também é racional, tá bom? Então, todo natural é real, todo inteiro é real, todo racional é real, tá? Cuidado que nem todo real é racional. Isso confunde muito a cabeça do pessoal e tem que ter muita paciência para entender isso. Inclusive, eu já expliquei isso nas minhas primeiras aulas presenciais, eu expliquei isso para vocês, tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado, ó. Nem todo racional é real, mas nem todo real é racional. Depois eu explico isso melhor para vocês. Aí nós temos um outro conjunto que é o conjunto I dos irracionais. Qual é a definição de número irracional? É toda representação decimal infinita e não periódica, tá? Não tem um período. Então, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, porque se a gente for calcular a raiz de 2, é 1,414 e vai embora, é infinito, tá? Quem tiver com uma calculadora na mão aí pode fazer esse cálculo da raiz de 2, vai ver que é um número exorbitante, tá? Ou seja, é uma representação infinita e não periódica, por isso que ele é irracional. Raiz de 3 é 1,732. É um outro exemplo de número irracional. Raiz de 5, 2,236 reticência, também é irracional. Todo número que não possui raiz exata, pessoal, ele representa um número irracional. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, tá bom? O π também, que é 3,14 reticência, também é uma representação infinita e não periódica, tá? Mas nós temos que entender isso, que o número é irracional quando ele for uma representação infinita e não periódica, não possui um período. Se é periódico, é racional, tá? Então, voltando àquele que eu perguntei agora há pouco para vocês, todo racional é real, mas nem todo real é racional. Por exemplo, os irracionais são reais, mas não são racionais, tá? Esse grupo aqui não se mistura com esse, estão vendo que eles estão separados, tá? Todo irracional é real, mas nem todo real é irracional. Qual que é real que não é irracional? São os racionais, tá? Assim como nem todo real é racional. Por quê? Tem os irracionais que são reais, mas não são racionais, tá? Isso gera um pouco de confusão, tem que ter paciência, tá? Vamos guardar isso, que todo natural é real, todo inteiro é real, todo racional é real, todo irracional é real, tá? Então, a união desses dois conjuntos, quando eu faço a união